Ele nasceu em Serquilho, viveu parte da infância em Marília, é filho único, tem 2 filhas, e para conversar com ele no Câmara Livre a gente teria que comentar através de uma enciclopédia de versões de programas. Mas nós vamos tentar bater um papo sobre a trajetória e um pouco dos pensamentos de Damásio, evangelista de Jesus. A primeira questão é do sobrenome, do registro, o primeiro documento que a gente recebe na vida. Pois não. O meu pai se chamava Damásio Evangelista dos Santos, ou melhor dizendo, Antônio Evangelista dos Santos, porque ele, como primeiro nome, tinha tantos. Tinha Antônio, Domingos e Damásio também. E consta que eu nasci muito fraquinho. Bom que eu melhorei anos depois. E minha avó, como era comum naquele tempo, fazia uma promessa para outros cumprirem. Ela prometeu que nós trocaríamos o sobrenome Santos por Jesus. Então eu fiquei Damásio Evangelista de Jesus, quando meu pai é Antônio Evangelista dos Santos. Então eu de vez em quando sou obrigado a explicar essa atrapalhada dos meus antecedentes. O senhor ficou pouquíssimo tempo em Serquilho, viveu a infância em Marília. Na verdade, eu fiquei só 6 meses. Ficaram por mim 6 meses em Serquilho e mudamos para Marília, onde eu fiquei 20 anos. Aí vim fazer direito em Bauru. Fiquei por aqui, arrumei uma namorada, casamos-nos, 7 netos. É o resultado. O que o senhor se recorda da infância? Da infância, eu me recordo de um menino muito quietinho, muito educado, que não fazia muitas peripécias e fatos mal feitos. E eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, já não era menino, entrei na faculdade, em que minha mãe me apresentou como futuro advogado a uma costureira que se chamava Dona Maria. Lembrei do nome. E sabe por que eu me lembrei do nome? É porque ela disse, mas como que ele vai ser advogado? Ele não fala. Né? Aquilo calou em mim. Né? Então aquele menino que era tão quietinho, tão comportado, sempre no canto da casa, ele procurou ser alguém na vida. Por que direito? Porque minha mãe, em determinado momento, quando eu entrei no científico, em que tinha matemática, química e física, e eu não sei essas 3 matérias até hoje, ela me levou a Botucatu, num sacerdote que fazia uns testes de vocação. E então a resposta dele foi a seguinte: olha, para ciências exatas é 0. Agora, para ciências sociais, exemplo, direito, é muito bom. Então eu grudei naquela expressão, direito, e realmente fiz direito aqui em Bauru, aqui mesmo na nossa cidade. Olhando para o tempo, ainda naquela fase, mas agora já com a decisão sistematizada e o tempo construído da carreira, por que não a magistratura e o Ministério Público? Olha, não magistratura porque foi um acidente de percurso, porque eu estudava desde o 2º ano da faculdade para a magistratura, as matérias mais importantes, processo civil, direito civil, mas entrou em vigor uma lei estadual exigindo 2 anos de exercício na carreira de advogado. Não pude fazer. E os meus professores, exemplo, Tourinho Filho, muito conhecido aqui em Bauru, Silvio Marques Júnior, me recomendaram: faça Ministério Público que não exige os 2 anos. Eu fiz o Ministério Público, fiquei 26 anos, de maneira que eu namorei a magistratura, mas acabei contraindo matrimônio com o Ministério Público. Vamos falar sobre a questão dos 25 anos da Constituição. O senhor analisou como jurista, como professor, as anteriores, fez da operação do direito, algumas das anteriores, uma análise de teoria no dia a dia, e a atual chamada de cidadão. Vale o apelido ainda 25 anos depois? Olha, no Brasil, as coisas que valem nem a lei, porque nós temos muitas leis. Só em direito penal, veja bem que o Código Penal, que é de 42, entrou em vigor, ele sofreu mais de 100 alterações.
E a Constituição também sofreu algumas alterações, mas ainda com as alterações, a Carta Magna a última Carta Magna, ela não faz jus ao nome. Por quê? Porque no Brasil nós não aplicamos a lei. São tantos os direitos que vieram com a Carta Magna de 88, que nós não aplicamos. A lei sozinha não tem efeito de resolver nada. O que interessa é a aplicação da lei, é a fiscalização da lei, que nós não temos. Então, todos os direitos, inclusive em relação à fiscalização do MP, do Ministério Público, são grandes. A Carta Magna, a última, a vigente, ela trouxe uma tarefa muito intensa para o Ministério Público, que infelizmente não tem sido posta em prática. Então, note bem que alguns professores e algumas pessoas da televisão dizem que o código, um exemplo, é muito fraco. Não é o código que é muito fraco, é a aplicação do código, a execução do código. Eu me lembro que uma vez eu perguntei a um motorista de táxi do Rio de Janeiro o que devíamos fazer para melhorar a situação do Brasil em relação aos criminosos. Ele me disse o seguinte: é preciso que a lei valha, tenha valor. Que nos casos concretos realmente ela seja aplicada, acompanhada e fiscalizada, o que não acontece. Então, se virmos hoje a diferença que há entre a realidade e a Carta Magna vigente é muito grande. A diferença que há na prática entre as leis que nós temos, porque o Código Penal, ou melhor dizendo, a legislação brasileira é a mais extensa do mundo inteiro. Nós temos centenas de leis tratando do crime e da contravenção. Mas não funciona isso. O que a população tem é a impressão de uma grande impunidade. E para nós que trabalhamos nesse campo, não se trata de impressão, é uma realidade. Então, o erro da revisão está nas instituições e não nos códigos? Nem nas instituições e nem nos códigos. Nos estatutos não funciona. Agora, se você usa a expressão instituição por judiciário, executivo, legislativo, etc., eu concordo. Não se aplica. Veja bem, no Poder Judiciário, nós temos os melhores juízes do mundo. Na polícia, temos uma polícia exemplar, inclusive em relação à FBI nos Estados Unidos. Mas não funciona. Por quê? Porque não temos instrumentos para fazer valer o que temos na cabeça dos funcionários. O funcionário é muito bom, a lei está sendo sempre alterada, é uma das melhores do mundo, mas a aplicação é muito errada. 25 anos depois da Carta de 88, exatamente neste momento, outubro de 2013 que estamos gravando, promulgamos uma Constituição em descompasso com o tempo da realidade institucional e da prática da vivência cidadã no país? Eu acredito o seguinte, que a Constituição é muito boa, mas ela não foi acompanhada com uma instrumentação capaz de fazer valer os seus princípios. Então, há princípios como em relação à previdência, à criança, o idoso, que não são aplicados. A Lei Maria da Penha é uma das melhores do mundo, mas não tem aplicação. Por quê? Porque a Polícia Civil, que é encarregada de aplicação das medidas, ela não tem meios materiais de trabalhar. O Ministério Público, que tem uma relação a ver com a Lei Maria da Penha também, eu pertenci ao Ministério Público, tem homens de cabeças muito atuais, mas não funciona nos casos concretos. O juiz não tem meios de aplicar a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque ele não tem uma socióloga para trabalhar com ele, e não tem instrumentos pessoais para trabalhar com ele. Note bem que em algumas comarcas não há nem juiz, nem promotor. E só existe o quê? Uma polícia que é composta por pouquíssimos membros. Sim. 2 ou 3 policiais militares trabalhando
numa comarca. Eu me referi a isso, com milhares de municípios de pequenos porte num país de dimensões continentais. Como falar em justiça com um aparato de ferramenta institucional? Nenhum aparato. Veja bem, se você for para determinadas capitais do mundo, você verá que existem helicópteros voando dia e noite. Exemplo, nos Estados Unidos. Aqui nós temos poucos helicópteros só da polícia militar. Os juízes deveriam ter meios de trabalhar, de se locomover. Agora, veja bem, na Amazônia, e eu já pesquisei isso, existem juízes que andam de canoa ou de barco uma semana para chegar à comarca. Então, veja bem, é até notável verificar que isso influencia até férias. Porque há determinados juízes, que foram meus alunos, que para chegarem até a comarca, uma semana. Então, quando ele vai tirar férias, uma semana para chegar onde ele mora e outra semana para voltar onde trabalha. Dizem várias correntes, eu vou pegar duas, em relação à questão da efervescência também no ambiente que a gente está gravando aqui, que o julgamento do caso do Mensalão trouxe pelo menos dois elementos que vão servir, se já não estão servindo, de teorias e de estudo para a operação de direito na história. Vou pegar uma delas, de que o julgamento demarcou a reconstrução do raciocínio sobre a questão da teoria do domínio do fato. Sim. O senhor concorda? Olha, se você perguntar quem é que introduziu a teoria do domínio do fato, fui eu. Então, o ministro-presidente do Supremo e o chefe do processo do Mensalão, me lembro que ele citou como elemento da condenação a teoria do domínio do fato. Concordo, porque não iria trazer para o Brasil uma teoria que não teria aplicação aqui. Claro. Então, existem alguns doutrinadores, alguns muito importantes, que dizem que essa teoria ela dispensa a prova. Basta que o sujeito seja chefe, não da quadrilha, agora se fala associação. Não há mais o termo jurídico penal, quadrilha, associação. Basta que seja chefe para que ele responda pelo crime. Não é bem isto. Se o sujeito é executor ou chefe de uma corporação militar, de uma organização criminosa, é preciso que se prove que ele era chefe. Somente. Só tem que provar. Quer dizer, não basta que alguém venha e me diga, olha, ele é chefe de tal quadrilha. E nós usamos o termo quadrilha dezenas de anos e agora é quase impossível, de repente, alterar. Então, o erro de quem combate a teoria principal da condenação dos autores do Mensalão é a de que dispensa-se a prova. Não, se você diz que fulano de tal é executor, já está condenado como executor de crimes. Não, você tem que provar o crime por ele cometido. E se diz que fulano de tal era o chefe que dava as ordens, é preciso que se prove quais são essas ordens, foram executadas ou não, quer dizer, provar quem ele realmente foi. Por outro lado, o raciocínio no sentido popular, eu vou emprestar de forma simbólica e metafórica o termo quadrilha. Se você montou a festa junina, organizou a festa junina, comprou os presentes, fez o quentão, pegou as prendas, fez a distribuição das prendas, e esses elementos estão mais ou menos organizados de forma probatória, vale a teoria do domínio do fato? Provando que isso realmente aconteceu. Não basta alguém dizer, olha, ele é que comprou bebida, ele que fez isso, ele que comprou pipoca. Não basta dizer, tem que provar. Quem é que comprou foi fulano de tal. Quem vendeu? Fulano de tal. Houve compra de pipoca para a festa? Houve. Então, ele é o chefe. Porque dele, comprovadamente, surgiram todas as regras e ordens. Do elemento que o senhor analisou como cidadão, tal qual como nós e quem está nos assistindo, foi bem aplicada a teoria do domínio do fato no caso concreto? Olha,
Stuck, professor Stuck, meu professor de processo civil na minha faculdade, me ensinou uma vez o seguinte: Damásio, nunca dê palpite sem conhecer o processo. O que eu conheço disso é o que diz a televisão, é o que diz o jornal, mas não conheço realmente o processo. E com a experiência, que é pequena, de 26 anos no Ministério Público, eu acredito que se me entregarem os documentos em que se contenham as provas, eu vou verificar se realmente são concisas, suficientes para a condenação ou não. Isso eu acredito que só vou ficar sabendo daqui a algum tempo, quando alguém escrever um livro sobre o mensalão. De outro lado, a questão da discussão se o regimento interno, menor ou não a discussão, deve prevalecer sobre uma ordem de regra maior em relação, por exemplo, à Constituição, na discussão sobre os tão propalados embargos. Sim. Veja bem, regimento já chama regimento, é superior à lei. Então, a lei é superior ao regimento, seja policial ou seja do Supremo Tribunal Federal. No caso de recursos, aí vou emprestar a questão dos embargos infringentes, inclusive a infringência era uma expressão mais distante da média do senso comum dos brasileiros, e quase sempre o direito, nos casos de grande efervescência, empresta um conhecimento de forma transversa. O senhor ainda acha ou não acha de que os recursos atrapalham esse sistema judiciário que a gente está falando aqui, ou as revisões dos códigos de processos estão ou devem cuidar disso? Eu acredito que nós temos um excesso de recursos. Em alguns países do mundo, existem somente 2 recursos. Aqui, se nós formos empregar todos os recursos que temos, a ação penal, ela torna-se infinita, no sentido do tempo. Nós poderíamos muito bem trabalhar com outros recursos, em menor número, mas que contivesse o quê? O princípio da identidade do juiz, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Excesso de recurso. É por isso que há muitos anos que começou a ação número 470 e não sabemos quando é que vai terminar. Porque esses embargos, eles admitirão embargos de declaração, para alguma dúvida seja sanada. E os embargos de declaração, eles poderão sofrer outros embargos. Então, como são muitos os réus, não sabemos realmente se esse processo vai terminar antes ou depois da Copa do Mundo. E não estou falando da Copa do Mundo de 14. Falam em julgamentos técnicos no país do futebol, para aproveitar a menção, e da questão do caráter técnico do juiz na hora de formar o convencimento. Como falar em julgamento técnico no meio de uma efervescência tão grande, no caso da ação 470, de apelo popular de um lado, e como diz o ministro Barroso em relação ao Celso de Mello, muita pressão. Por outro lado, a parte das correntes que criticaram o Supremo, apontando, por exemplo, como forma esdrúxula, como também disse o ministro Marco Aurélio Mello em seu voto, a casa estava dividida ao meio, de que era quase uma aberração imaginar, por exemplo, aceitar protocolo ou protocolização de embargos quando nem o acórdão existia. Exatamente. E aí como fica o técnico? Olha, eu acredito o seguinte, que há países em que não são tecnicamente perfeitos em conhecimento de penal e processo penal, em que a justiça funciona muito bem. Exemplo, na Inglaterra, Estados Unidos. Olha, nos Estados Unidos nós temos, na verdade, 7 princípios na Constituição Federal. E eles julgam no país inteiro pelo chamado direito costumeiro, que é pela jurisprudência, é pelo senso
é pelo que percebe o juiz diante de um caso concreto. Porque, recordando minha avó, se me permite, claro, ela dizia que há uma grande diferença entre ver e enxergar. Então, eu digo hoje que o ver é em relação aos técnicos e enxergar é aquele que não é técnico, mas julga o caso de acordo com aqueles princípios que norteiam a comunidade populacional de um país. Então, nós podemos muito bem julgar sem o conhecimento técnico, porque, veja bem, o direito penal alemão, por exemplo, é um radinho de pilha por dentro, de tanto são os fios, os entremeios. E nós, só no Código Penal de 42, já o alteramos 116 vezes. É um acolchoado hoje o nosso Código Penal. Então, o juiz é obrigado, tecnicamente, a conhecer tudo, porque os réus eram muito, muito grandes, as teses muito enormes em relação à sua aplicação. Eu acredito que se nós não tivéssemos um direito técnico, mas sim consuetudinário, de acordo com os costumes, nós teríamos rapidamente terminado o processo do mensalão. Ainda tendo como referência na nossa conversação a ação 470, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas acabou de emitir uma carta aberta criticando pesadamente o que eles consideraram como juízes justiceiros, autoritarismo judiciário. Alguns jornalistas da grande imprensa falaram em ativismo político dentro do Supremo na hora de fazer a concepção das questões em relação ao tema e aos fregueses que estavam no banco dos réus. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu penso o seguinte, que realmente o Supremo Tribunal Federal, não só em relação ao mensalão, mas ao todo, ele andou avançando a sua função. A função do Poder Judiciário, claro, é de permitir o julgamento com alguns princípios e um julgamento que seja de acordo com a justiça. Mas o Supremo Tribunal Federal, agora no mensalão, ele aplicou certos princípios que à primeira vista me espantaram. Como é o caso de Luiz Fux, que chegou a afirmar que a condenação poderia resultar do inquérito policial, resultar da concepção do juiz fora da prova, o que isso hoje é de espantar qualquer professor. Daí eu perceber o seguinte, temos muitas leis, tantas leis, que os juízes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, eles ficam atrapalhados. Então, note o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele não tem tradição de julgar réus, não. São poucas as ações penais de competência originária do Supremo. Acredito, se me permite, afirmar que alguns juízes do caso concreto, aqui de São Paulo, eles têm mais experiência do que os juízes do Supremo Tribunal Federal. Note o seguinte, que a pena é aplicada de acordo com a culpabilidade, de acordo com os antecedentes do réu e outros princípios que não foram verificados pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eu não me lembro de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal aplicar a lei de acordo com aquilo que uma assistente social teria apurado a respeito de um réu. Aí o senhor me abre uma válvula para comentar uma outra teoria fora já do ambiente da 470. A questão da relação entre a dosimetria e a chamada hipertrofia acusatória ainda na origem. Como fazer sistema de peso e contrapeso, usando uma referência da Carta Constitucional, em um país com o sentimento popular de que roubar compensa? Eu acredito que não são tantos, ou são muitos, não tenho prova disso nem pesquisa, que acreditam que roubar ou furtar no Brasil funciona. Ultimamente eu tenho percebido o seguinte, que as autoridades elas têm trabalhado muito nesse sentido da violência, e da violência mundana, na violência diária,
que são os roubos, os homicídios, latrocínios, estupros violentos, etc. Agora, o que não temos é algo auxiliando a educação do povo para que melhore o direito penal. E como pode melhorar o direito penal? Com a educação. É que, se você perceber, e se não quiser perceber, eu já percebi, é que, ultimamente, a educação do brasileiro desceu muito. Sim. Em todas as funções e profissões. Isso leva ao seguinte, a uma educação de nível muito baixo. Então, aquele garoto que mora na periferia, em que não tem família, ele não vai respeitar a família. E assim continua com outros bens, como o patrimônio. Ele não tem patrimônio, ele não respeita o patrimônio alheio. Então, quanto mais a educação do Brasil for baixa, mais será baixo o nível dos criminosos. Você veja bem que, no meu tempo, e não faz muito tempo, não fazem muitos anos, quando havia em Marília um homicídio, era para espantar todo mundo. Lembro-me de alguns homicídios ainda que ocorreram num bairro onde eu morava. Até hoje eu me lembro. Aquilo me espantou. Hoje tornou-se o quê? Banal. É banalização da violência. Como o senhor coloca nesse contexto a questão também de um princípio de que é possível a teoria da menor participação do Estado nessas relações? Sim, eu acredito que mais e mais o Estado está se imiscuindo na vida do cidadão. Eu digo no meu caso, que é o direito penal que eu estudo. Nós no Brasil hoje, poucas coisas podemos fazer sem consultar o Código Penal, a lei das contravenções penais e a lei das leis especiais. Quando trabalhei na ONU, em Viena, percebi que o país que tem mais leis penais é realmente o Brasil. Se você for à livraria, ou qualquer um for à livraria, e pedir um Código Penal, vão lhe mostrar um calhamaço muito grande, em que o Código Penal tem 361 normas só. Mas o número de leis especiais é muito grande, de modo que o cidadão hoje, acredito que ele não pode fazer nada sem antes de ir no Código Penal das leis verificar se existe alguma norma. E o que eu acredito é o seguinte, existem tantas normas que é difícil aos destinatários conhecer o que é certo e o que é errado. Hoje, eu, que trabalho há mais de 40 anos, quase 50 anos, que eu trabalho, estudo direito penal, eu tenho dificuldade real, confesso que isso acontece, em verificar qual foi a intenção, não do legislador, mas qual é a intenção da lei nesta lei. A lei 12.850 é de 2 de agosto deste ano. Ela mudou algumas coisas, inclusive criou para o crime de quadrilha outro nome, que é associação, e para as organizações, o nome de organizações criminosas, com 4 ou mais pessoas. Então, hoje, nós temos a chamada quadrilha com 3 ou mais, e organização com 4 ou mais. Fica até difícil para mim, que tenho 50 anos de direito penal, de verificar que aqui eu não posso mais usar a expressão quadrilha. Isso é errado. Eu tive que alterar o meu Código Penal, anotado da Saraiva, milhares de vezes dentro do texto, porque eu não posso mais usar a expressão quadrilha. E se eu tenho essa dificuldade, você imagine a pessoa do povo, como é que vai obedecer? Então é muito difícil para a pessoa comum saber o que é certo e o que é errado. E entre o certo e o errado, eu não estou falando em homicídio, que é errado, em uma missa, que é coisa boa, mas estou falando em matar ou deixar de matar. Como é que o destinatário da lei vai saber se ele cometeu crime ou não, se está praticando uma infração penal
ou não, se nem o doutor Damásio entende, depois de 50 anos estudando o direito penal. Aí me veio uma sátira aqui, cabível ou não, de um quadrilheiro ou um associado formado em direito olhando para uma situação de ser eventualmente pego. Bom, vamos contar enquanto nós estamos aqui, se é 3 ou 4, e na frente do juiz falando, não, excelência, quadrilheiro não, por favor, associado. Exatamente. Porque a tendência, eu não digo que é tendência, mas o dever da pessoa, seja penal, processo civil ou uma linguagem comum, de usar os termos corretos. Então Perfeito. você vê, o Código Penal é de 1940. Neste ano, 2013, vem uma lei dizendo, olha, quadrilha não é de 4, é de 3. É muito difícil até para mim. Eu tenho que me policiar para falar a palavra certa, para ter uma linguagem correta. Agora, imagine a pessoa do povo, a dificuldade no Brasil de saber o que é certo diante do direito penal, o que é certo e o que é errado. Diante da tentativa, mais uma vez, de revisão no Congresso e da entrega de um anteprojeto para fazer a atualização ou não do Código Penal quase do final da primeira década do século passado, na primeira metade, uma tendência foi de tratar a questão da carceerização como não elemento fundamental. Sistematicamente, o senhor concorda com essa tendência, embora já se tenha a esta altura aqui da nossa gravação mais de 8.000 tentativas de emendas? Exato. Olha, eu posso falar em primeiro lugar em relação ao... Hoje já é projeto. Sim. Agora, note o seguinte, que o projeto já tem que ser alterado, porque quadrilha não é mais de 4. Na verdade, o próprio projeto. Tarde já. Inacreditável isso. Você veja bem que essa alteração que se fez entre 3 e 4 é uma alteração que vem de repente. Para aquele que não é entendido em direito penal, isso é um sacrifício muito grande. Em relação à carcerização, olha, há quantos séculos se diz que a função da pena é a reeducação do criminoso? Eu conheço 2 espécies de criminosos, de réus, de detentos. Aqueles que não podem permanecer na cadeia e aqueles que devem ficar fora da cadeia. Não há uma terceira categoria de réus, não. Alguns não podem sair da cadeia mesmo, que se saírem vão cometer um crime ali na esquina. E outros que não devem ficar na cadeia. Não conheço outra forma. O Código Penal já diz que a função da pena é a de punir e de reeducar. Eu acredito que as cadeias brasileiras nem punem e nem reeducam. Ao contrário, são faculdades de malandragem e de criminalidade. Não se inventou ainda, se me permite, não se inventou ainda uma reprimenda para colocar no lugar da cadeia. Nós temos as penas alternativas, mas são penas alternativas que devem ser aplicadas só nos casos concretos em que o réu merece aquilo. Hoje, veja a questão da saidinha, em que está no Congresso Sim. um projeto para reduzir, tornar mais difícil. Agora, mesmo que torne mais difícil, eu pergunto se nós temos elementos policiais hoje no Brasil para fiscalizar uma saída de 5.000 detentos, por exemplo, na região de Bauru. Não temos. Então vai continuar a mesma coisa. Eu já tenho dito muitas vezes que podemos mudar o Código Penal e a lei das contravenções penais, o Código de Processo Penal, 1 milhão de vezes. Não vai alterar nada na prática se nós continuarmos com a polícia, juiz, promotor, com os mesmos instrumentos. Porque não funciona no Brasil hoje nem inquérito policial com o delegado e seus funcionários, processo não funciona e, pior ainda, a lei de execução penal também não funciona. E por quê? Não é porque temos lei falha. Claro que a lei penal, processual penal, ela pode ser alterada em determinados pontos hoje. Ainda há erros. Mas mesmo alterando esses erros, sanando esses erros, nós não vamos melhorar 1 centímetro a aplicação.
se continuarmos com a mesma sistemática. É preciso que seja modificada, não a lei, mas a sistemática de aplicação. Para quem não conhece, o senhor ainda gosta muito de orquídeas? Sim, eu saí da beira do rio, onde morava, em Arealpa, e lá eu morei durante muito tempo. E estou aqui em Bauru, morando agora, e no fundo do quintal eu tenho as minhas orquídeas. Eu comecei com orquídea com a seguinte intenção. Eu era promotor de justiça, trabalhando o dia inteiro, modo de dizer, só às tardes, com inquéritos policiais, audiências criminais. De manhã eu tinha que estudar para dar aula de direito penal. Então eu vivia entre o crime e o criminoso. Eu tinha mais relacionamento com os criminosos toda a tarde no fórum, nas audiências, que com os familiares. Então eu precisava inventar alguma coisa, criar algo que refrescasse essa situação. E comecei a criar orquídeas. Por viver tanto tempo entre o crime e o criminoso e o estudo de tantas teorias, tem código de conduta? Uma pessoa que mata o outro seguido de morte, no caso do latrocínio, por exemplo? Ou é uma relação muito dura minha, emocional, ao analisar de fora, de forma fria e leiga, essa relação? Eu acredito que a lesão corporal seguida de morte é apenas um exemplo, e muito fraco, da criminalidade em relação aos crimes contra a vida que existe hoje. O que há hoje é algo inimaginável, no sentido da crueldade, da criminalidade violenta, etc. Que as flores não podem melhorar essa situação. Eu acredito que o Brasil precisa hoje de uma educação diferente. Há dezenas de anos que a educação no Brasil começou a piorar. E hoje eu acredito que a educação entre nós, e especialmente a pública, é uma das piores do mundo. Então, o cidadão na escola de hoje, ele não aprende nada. Por quê? Porque não há também a educação em casa. Não havendo em casa, não há na escola. Não se respeita professor e nem os amigos, os alunos, os colegas e os amigos. Acredito que nós temos que começar pela educação. E educando adequadamente, acredito que vai melhorar a situação daqui a 30, 50 anos. Mas tenho esperança disso. Daqui a 30, 50 anos, segundo os dados do IBGE, se alcançarmos esse estágio de não formação dos chamados analfabetos funcionais, sim, e também em nível superior, onde acadêmicos não conseguem construir raciocínios e fazer interconexões de ideias de forma lógica e racional, teremos um país de idosos nessa relação. Como o senhor vê o país? Muito mal. Acredito que atualmente é um dos piores países em relação à comparação entre o governo e o povo. Nós estamos numa situação muito ruim, embora o governo, o presidente de Congresso, diga que está tudo bem. Mas quem conhece São Paulo, Liberdade, por exemplo, eu, de onde eu moro lá, até a faculdade, eu gasto, em regra, 8, 10 minutos. E contei outro dia 35 portas fechadas. E é na Liberdade, um lugar de grande movimento, especialmente de coreanos e japoneses. 32 lojas fechadas. E se diz que está tudo bem. Não está tudo bem. Tanto é que nós temos, nem em futebol nós estamos bem, se me permite, não é? Corinthians, São Paulo e outros times estão quase caindo. E dizemos que está tudo bem. E vamos fazer o quê? Uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Mas não temos o quê? Não temos trabalho. E dizem que está tudo bem em relação ao trabalho no Brasil. Não temos saúde, não temos educação. Então está ruim. E eu já estou, se me permite dizer a idade, chegando aos 80. Estou lá nos 78. Nunca vi
o país nessa situação. O senhor consumiu de forma positiva muito tempo para o estudo e escreveu uma série de teorias. Como eu disse no início, tinha que fazer uma enciclopédia aqui para bater um papo com o senhor. Tem alguma teoria que o senhor hoje reescreveria com a atualização em função da demanda do tempo, ou de novos conhecimentos, ou de outra reflexão, ou tem alguma que o senhor não escreveria mais se pudesse voltar no tempo? Não, escreveria todas. O que eu acredito que não é o mal do Brasil, não está na teoria, está na aplicação, na execução da teoria. E, veja bem, as teorias, elas tratam do crime também. Elas estudam o crime e estudam a pena, mas não há no Brasil ninguém que fiscalize o quê? Que faça aplicar com certeza a pena. Não há direito penal sem pena. E o que eu vou dizer sobre pena? Olha, tem que botar pena de morte, botar a pena, prisão perpétua. Mas eu acredito que nem pena de morte, nem prisão perpétua atuariam bem, porque não tem execução, não tem fiscalização. E acredito que não é preciso estar o dia inteiro na televisão para termos notícia dos criminosos que não cumprem pena. Você veja bem, hoje nós temos um deputado federal que é congressista. Nunca vi isso. E é uma barbaridade. Associado, talvez, né? E não quadrilheiro condenado. Exatamente. Deve ser associado e não mais quadrilheiro ou bandido de bando. Não é? Então, temos hoje um sistema que não está funcionando em nenhum caso. Porque os poderes, eles devem ser não independentes, mas interdependentes. Eu me lembro de ter conversado com um presidente de um país da África, em que ele me disse o seguinte: olha, Damásio, nós, no nosso país, nós não brigamos, os três poderes. Quando temos um problema e é preciso alterar uma lei que é aplicada e executada e fiscalizada, nós nos reunimos, presidente do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, vamos os três, formando não mais uma quadrilha, mas uma associação, resolver essa questão. Aqui não, aqui nós brigamos, porque tanto é que você já se referiu numa questão, a questão do atavismo judiciário, em que o judiciário é que faz a lei, mas não é possível que o judiciário fique 20 anos esperando uma lei que não acontece. Que faz o nosso judiciário? Ele resolve aquele caso com o princípio, não com a lei que não existe. E o princípio é correto. Então, há um erro aí, eu não diria um erro, há uma situação em que o judiciário aplicou um princípio que não tem lei nenhuma no Brasil. E que deve fazer diante disso o legislativo? No vácuo vale o princípio. Exato, vale o princípio. Então, é claro que o legislativo não poderia dizer isso. No vácuo vale o princípio, porque nós temos na legislação tantos vácuos que não são aplicados que ninguém mais deixaria de ler o Diário Oficial. Senhor Damásio, além das orquídeas, tirado curiosidade do senhor, o que o senhor faz quando o senhor está não professor, está não jurista, não operador do direito, não criminalista, não estudioso? Olha, é uma pergunta difícil de responder ou muito fácil. Não se esqueça que eu tenho 7 netos. Então, eu tenho trinetas que cuidam de mim aos fins de semana. Então, eu tenho 7 netos e você ainda creio que não a tem ainda, mas quando tiver, vai saber que eles te ocupam tanto e é tão bom viver com eles que você esquece momentaneamente o direito penal. Vale a lógica de que filho único é super protegido, mimado? Não acredito em relação a mim, porque em relação a mim, nós não tínhamos, meus pais não tinham meios
de proteger. Eles me protegeram com amor, com dedicação, com amizade e com conselhos. Tanto que minha mãe dizia, como princípio de vida, que era o seguinte, você tem que ter juízo e educação. Duas coisas. O que entristece o senhor? Hoje, a pobreza. Isso me deixa muito triste. E algo no Brasil que me deixa triste, além da pobreza, é quando alguém está derrubando uma árvore. Eu sinto muito, sinto profundamente quando eu ouço o barulho de uma motosserra que está destruindo a Amazônia. Então, não sei o que vai acontecer com o mundo quando não tivermos uma árvore mais. Veja bem a questão dos passarinhos. Quando eu morava em Marília, em que eu andava com os meus colegas lá pelos cafezais, etc., o que havia de passarinho é algo notável, porque antes de mim, claro, não tinha ninguém querendo matar passarinho. Então, os passarinhos no Brasil, eles se reproduziam muito mais do que os homens. Hoje não se vê um periquito, é muito difícil. O que alegra o senhor? Os meus netos. Quando os meus netos ficam felizes, eu também fico feliz. Eu lhe conto que há 2 anos estivemos, a família, nos Estados Unidos, e fomos a um circo. E nesse circo, muito famoso, eu sentei ao lado das trigêmeas. Em determinado momento, eu olhando para as trigêmeas, eu deixei de olhar para uma moça muito linda que balançava nos céus, numa música muito bonita. Elas estavam extasiadas, elas se encontravam em outro mundo. E eu deixei de ver o espetáculo para ver o espetáculo da alegria das minhas filhas. Aquela mulher que se encontrava lá em cima, naquele momento, ela era a causadora da felicidade das minhas filhas. E nunca vi criança tão feliz como aquela que vê uma bailarina passeando nos altos, como se fosse Não vale a lição, observemos mais as crianças? Sim. Você já viu que quando você leva uma criança para Disney, por exemplo, e a carrega pela mão, ela está sempre atrasada olhando para trás? Sempre. Eu vi isso já centenas de vezes. Por quê? É porque a criança ela está conhecendo o mundo pela primeira vez, então ela quer ver na Disney um patinho nadando. Só que a mãe, que já é viciada pelos costumes ou vícios da humanidade, ela carrega, vamos filho, vamos embora filho. Não deixa a criança viver o mundo que é dela. Memória cognitiva, um fato, um processo, um caso, o que quer que seja, que o senhor se recorde agora aqui de bate-pronto, que ele chamou a atenção por alguma razão. Olha, eu tenho sempre contado um caso que aconteceu aqui em Bauru, quando eu trabalhava com o Nilton Silveira, que era juiz de direito. Então nós estávamos fazendo uma audiência em que uma pessoa muito alta tinha batido numa pessoa muito baixa. Em determinado momento havia uma testemunha de defesa que disse o seguinte: o baixinho bateu no alto. E o Nilton Silveira então disse assim: o senhor vai ficar advertido de que mentir em juízo é crime, o senhor pode ir para a cadeia. Aí ele emendou, dizendo o seguinte: doutor, eu não sei bem quem é que estava correndo atrás de quem, porque eles estavam correndo ao redor de um automóvel. Isso me marcou muito. Durante algum tempo aqui em Bauru, aquele tempo era um momento de tirar cópia por instrumentos que só existiam na cabeça dos cartorários. Eu comecei a guardar as coisas engraçadas e guardei algumas que se chamava FEBEAFO. FEBEAFO significa Festival de Besteira que Assola o Fórum. Eu nunca dei publicidade a isso, mas foi muito disputado pela OAB, que nunca conseguiu os meus originais. O senhor guardou o FEBEAFO, é uma relíquia pessoal. Exatamente. Aquilo é para eu contar intimamente
para os familiares, para os meus netos. Aliás, eu tenho cuidado muito desse assunto netos. Cuidado da saúde, muito bem. Sabe por quê? Porque eu tenho netos que vão de 10 anos até 25. Tenho netos que conheceram o avô Damásio e, posteriormente, o professor Damásio. Se eu não cuidar da saúde, as minhas netinhas, que têm hoje 10 anos, conhecerão o avô Damásio, mas não conhecerão o professor Damásio. Então eu quero que eles conheçam não só o avô, que é um menino de 8 anos de idade, mas também o professor Damásio. Damásio Evangelista de Jesus, obrigado por você emprestar um pouco das informações e da trajetória do avô, do professor. Muito obrigado. E do cidadão com a gente aqui. Muito honrado em ter sido convidado e participado dessa conversa com os admiradores da TV, que honra a publicidade do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com Damásio Evangelista de Jesus. Até o nosso próximo encontro.